com você uma passagem e quero meditar com você nessa passagem também. Essa passagem está no Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 8. Está escrito assim, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, Jesus endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém eles, ouvindo isto, acusados pela própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja que coisa linda, né, gente? A Bíblia nos fala sobre isso. E a reflexão que eu quero ter com você no dia de hoje, a reflexão que eu quero que você entenda e você perceba, que você cuidado com a sua vida, que você tenha cuidado com a sua vida. E o tema dessa mensagem é cuidado com as pedradas. Você já levou alguma pedrada? É ruim, né, gente? Você já levou alguma pedrada? Muitas pessoas já levaram pedradas na vida. Muitas pessoas estão levando pedradas na vida. Pedrada, gente, são aquelas coisas que vêm na vida da gente de repente, sem a gente querer, sem a gente pensar, sem a gente dar causa. Vem de repente na vida da gente e acaba atingindo a gente. Eu me lembro que fui pastor de uma igreja em 1991. E naquela época era muito difícil, não tinha muita casa onde eu estava pastoreando. E muitas vezes eu ia para a igreja de mobilete com meu filho mais velho, Daniel, que era pequenininho. E nós recebíamos muitas pedradas. Pedradas que vinham assim de tudo quanto é lugar que a gente não sabia nem de onde vinha. Nunca uma atingiu nem a mim nem a ele. Atingia a mobilete, mas nunca atingiu a gente. Me lembro também que pastoreei uma igreja que muitas pedradas vinham no telhado. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a árvore que recebe pedrada é aquela árvore que dá fruto. Uma árvore sem fruto ninguém joga pedras. Quantas vezes eu já comi amêndoa quando ia para o colégio? Eu e meus coleguinhas, a gente pegava as pedras e jogava na amêndoa que estava lá em cima, aquela bem madura, só para a gente comer. Quantas mangueiras já não foram vítimas de pedrada? Então a primeira coisa que você tem que entender é assim, ó. Para uma pessoa invejar você, basta você botar a cabeça do lado de fora. Então não fique aí triste, acabrunhado por conta das pedradas, não. A passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, passou a noite no Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele retorna para o templo. Quando Jesus ia no templo, o povo todo ia ter com ele. O povo ia se encontrar com Jesus. Só que aquela noite, observe você, enquanto Jesus estava orando no monte, observe que as ciladas vêm para a gente quando a gente muitas vezes mais está buscando a presença de Deus. Jesus passou a noite aonde? No Monte das Oliveiras. Com certeza, ó gente,
orando, buscando o Pai, buscando o poder de Deus. Você que está me ouvindo agora na rádio, Jesus passou a noite orando, passou a noite se consagrando diante de Deus. Mas sabe o que aconteceu de manhã cedo? Quando ele chega no templo, sai do monte e vai para o templo. E no templo já aparece a primeira investida do inimigo, o primeiro ataque, contra-ataque do mal. Por isso que nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que os fariseus da época, os fariseus eram aquelas pessoas religiosas da época. Pessoas religiosas. Tem gente que é assim, ele é muito mais religioso do que gente. Elas são pessoas que não se ligam muito na pessoa, não valoriza muito o ser humano. Ele valoriza a religiosidade. Eu confesso a você que eu sou contra isso, mas eu sou muito contra mesmo. Porque a religião não salva ninguém. E eu digo mais uma coisa a você. Em todo lugar tem pessoa perdida e tem pessoa salva. Sabia? Em todo lugar tem gente perdida e tem gente salva. Mas essa religiosidade de botar costumes, coisas que você faz, muito mais importante do que a misericórdia, rituais que você cumpre, mas não observa se a misericórdia, quem pensa desse jeito não entende quem é Jesus. E diz a Bíblia que os fariseus, esses religiosos da época, que andavam só olhando o defeito dos outros para apontar, não tem gente que é assim? Religioso, ele olha só o defeito do outro. E ele tem que apontar o defeito que aquela pessoa tem. Essas pessoas, como elas não tinham do que acusar Jesus, elas pegaram uma mulher que estava em adultério, provavelmente até forjaram essa cena, pegam essa mulher e traz essa mulher à presença de Jesus. E eles arquitetaram entre eles o quê? Dizendo assim, vamos perguntar a ele se a mulher que foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, ela foi flagrada no próprio ato, ela provavelmente foi filmada na época, ela fizeram uma live naquele momento, fizeram um vídeo dela, como se fosse hoje, e trouxeram essa prova até o Senhor Jesus. E disse, agora ele não tem do que se livrar. Porque se ele livrar a mulher, ele está contra Moisés. A gente prende ele. Não é assim? E se ele mandar matar, a gente vai dizer, então que Jesus é esse? O Senhor diz que é misericordioso, que quer matar uma pessoa. Entende? Eles chegam então e dizem, Senhor, nós pegamos essa mulher no próprio ato adulterando, inclusive tem testemunha aqui, viu? Tem câmeras aqui, câmeras que filmaram isso aqui, que são os olhos dessas pessoas que estão aqui perto. E essas pessoas que serão as primeiras a atirar pedras nela, porque era assim que mandava a lei. Primeiro as testemunhas. E a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. E eles perguntam. Aí Jesus fica quieto, fica em silêncio, ó Consuelo. Fica em silêncio, Juscelene, fica em silêncio. E eles continuam a perguntar. Sim, Senhor, e aí? O Senhor vai mandar apedrejar ou não vai a mulher? O que é que o Senhor diz? Jesus, como eles insistiram demais, Jesus dá uma olhadinha assim, ó. Jesus dá uma olhadinha e quando olha para a cara daqueles sujeitos que estavam ali, Jesus viu assim, ó, o pecado de todo mundo. Porque você pensa, quando Jesus olha para você, ele vê tudo. Ele vê por dentro. A Bíblia diz que ele põe uma sonda, gente. Ele tem uma sonda. Ele conhece a intenção. Por isso que, para Deus ninguém mente. Não adianta ficar na igreja enganando ninguém. Você aí que vai para a igreja, senta no banco, ora, até fala língua estranha. Fala a língua, diz que fala a língua dos anjos, mas não consegue entender nem a língua da sua mãe. Não consegue nem entender a língua do seu pai, porque é um desentendimento só dentro de casa. Diz que fala a língua dos anjos, mas é incapaz de entender a língua do seu patrão, dos seus colegas de trabalho, porque briga com todo mundo, porque se desentende com todo mundo. Jesus sonda teu coração, ele sabe quem você é. Não adianta fingir não, porque uma hora a máscara cai. Gente falsa, uma hora a máscara vai cair. E existem muitos fariseus hoje em dia. Fariseus que ficam em casa,
falando coisas, fariseus que ficam falando da igreja, fariseus que ficam falando dos pastores. Todo lugar tem gente errada, inclusive pastores errados. Mas pessoas que só sabem criticar, estão na igreja, criticam as coisas da igreja. Eu não sei porque esse negócio de dízimo. Eu penso assim, sabe, gente, que o dízimo é um negócio lá do Antigo Testamento, que não sei o que. Sim, Pedro Bó. Então Jesus falou o quê? Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus pregava oferta, Jesus tinha oferta, Jesus recolhia as doações, Jesus mesmo falou a favor do dízimo. Mas sabe o que é isso, gente? É gente avarenta. O princípio do avarento, gente, é desqualificar aquilo que lhe pede. Todo avarento, ele é sem caráter. Pelo menos nessa área financeira. Ele não tem caráter nessa área, entende? Então ele dá um jeito. Eu não sei para que dízimo? Para pagar a luz da igreja onde você fica alumiado, para pagar a cadeira que você senta, para pagar o copo descartável da igreja que você está, para pagar o banheiro que você dá descarga, o ar-condicionado. Não tem um ar-condicionado na igreja? Ou um ventilador? Pois a luz paga aí. Ah, pastor, mas eu nem igreja vou, eu assisto em casa. Você é desonesto do mesmo jeito, porque você assiste as lives, você assiste transmissão, você assiste tudo pela internet, os vídeos da igreja, e tudo aquilo ali tem dinheiro. Tá pensando para produzir o material não tem dinheiro, não? Ali tem gente trabalhando por trás, tem profissionais trabalhando por trás. Mas tem muito fariseu hoje em dia, gente. O pastor ora por cura. Todo dia ora isso, todo dia faz aquilo. O pastor faz campanha, corrente de oração. Está dizendo que já vai começar uma corrente no rádio agora, de novo. Por quê? Para que tudo isso? Gente, isso é coisa de fariseu. Isso é coisa de fariseu. Ele critica a oração, ele critica o dízimo, ele critica a oferta, ele critica a campanha que foi feita na igreja. Se chamar para o monte, ele critica. Se chamar para orar na igreja, critica. Tudo é motivo de crítica. Assim como dentro da tua casa. Tem gente que dentro da casa da gente, familiar, parente, que é crítico demais. Não faz um elogio a você. Só traz o seu lado ruim, aquilo que você falha. Quando você acerta, não fala não. Por isso que o povo diz que a gente é igual avião. Só é notícia quando cai. Vê uma hora dessa aí nas pistas do céu. Tá cheio de avião. Eles chegam e saem e pousam em segurança. Todo dia, toda hora, todo minuto. Mas não dá uma notícia. Olha, nesse momento recebemos um avião vindo lá de Israel para São Paulo e pousou em segurança no aeroporto internacional de Guarulhos. Você já viu essa notícia? Não dá. Agora, quando cai, infelizmente temos que noticiar que o Boeing 737 da VASP, que nem existe mais, se chocou essa noite com outro avião, matando mais de 450 pessoas. Aí surge a notícia. Pois a gente também é assim. A gente só dá notícia, só vira notícia quando cai. Mas isso aí da parte de fariseu. Porque quem é verdadeiro, gente, quem é verdadeiro, ele é honesto. Não, se eu estou na minha igreja, eu preciso amar meu pastor, meus pastores, eu preciso contribuir com a minha igreja, eu preciso ser ativo. Se eu estou no meu trabalho, eu tenho que amar meus colegas, eu tenho que me relacionar bem com os meus colegas. Tem colega, gente, que até no ambiente de trabalho faz mal. Não tem coisa pior do que um ambiente de trabalho ruim. Porque você passa o dia todo nesse lugar, parece que é um sacrifício você sair de casa. Quando é domingo de noite, você sabia que domingo à noite, para muitas pessoas, é o momento mais difícil emocionalmente? Eu sei disso. O domingo à noite, para muitas pessoas, é o momento sombrio da depressão, de episódios depressivos. Porque a pessoa, dependendo de onde ele trabalha, dependendo de com quem ele se relaciona, ele já começa a sentir, sabe, gente, aquele peso. Sabe por quê? Porque no trabalho não tem amizades. Tem gente também que, eu vou te contar, viu, gente? Tem gente também que é uma tranqueira.
Ele não se relaciona bem em lugar nenhum. Todo lugar que ele chega, ele tem problema com as pessoas. Aí também são os fariseus. Eu estou dizendo isso só para apontar e para chamar a sua atenção para os fariseus da época de Jesus. É gente que só ficava olhando, fazendo gesto no canto da boca, sabe, gente? Passando o rabo de olho para os outros. Tem gente que é assim. É um tranqueira, como os mineiros dizem, é um tranqueira, um estrupício. Mas tem gente que não. Tem gente que é fiel. E eu sei que tem muitos fiéis. Eu sei que tem muitos que são de Deus. Eu sei que tem muitos que têm se colocado mesmo de forma verdadeira diante do Pai, que se parecem com Jesus, não se parece com o fariseu. Pois aqueles fariseus disseram, fala aí, Jesus, a gente mata essa mulher, a gente apedreja ela ou não apedreja? Jesus olha para eles e diz assim, o primeiro entre vocês que estiver sem pecado, pode começar a tirar a pedra. Não precisa nem ser só as testemunhas, porque a lei dizia que quem começava a apedrejar eram as testemunhas. Jesus disse, quem de vocês, dos mais velhos aos mais novos, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz, irmãos, que eles foram acusados pela própria consciência. Sabe por quê? Aqui dentro existe um tribunal, ó. Tem um tribunal aqui dentro. Só que tem gente que é tão ruim, tão miserável, que mesmo sendo culpado em uma coisa, ele acusa o outro. É pior do que fariseu. É uma raça de gente que, sabe, gente, que só a misericórdia de Deus, porque a gente não tem misericórdia com esse tipo de gente. A Bíblia diz que tu és indesculpável quando tu acusas o outro naquilo que tu mesmo fazes. Os fariseus, pelo menos, foram traídos pela própria consciência, e a Bíblia diz que, saindo de um em um, deixaram a mulher. Ficou a mulher e Jesus sozinha. Mas tem gente que é adúltero e quer matar quem está adulterando. Tem gente que rouba, mas ele fala mal de quem está roubando. Tem gente que é invejoso e ele critica a inveja do outro. Gente, a gente tem que melhorar, gente. Ô meu amigo, ô meu irmão, melhora nesse dia. Melhora nessa hora. Vamos melhorar, gente. Vamos ser um pouquinho mais gente. Vamos ser um pouquinho mais humano. Vamos nos formar mais nessa área da humanidade. Vamos melhorar mais, gente. A vida aqui é tão curta, meu irmão. A vida aqui não demora muito, não. Mas a gente precisa ser alguém melhor. A gente não pode ocupar a terra inutilmente. Estava pregando ontem à noite na igreja, ontem pela manhã, sobre as pessoas que estavam ocupando a casa de Jesus. Dentro da casa, a Bíblia diz que não havia lugar para o paralítico. Mas na hora que o homem é curado, os miseráveis começam. Esse homem não pode levar a sua maca. O outro paralítico de Betesda, eles criticam assim. O outro homem também, eles criticam. Então os fariseus sempre vão criticar a ação de Deus na tua vida. Mas você precisa de verdade se colocar diante do Pai, dizer, Pai, eu estou aqui diante de Ti, Senhor. Eu não vou me intimidar com as pedradas, Deus. Você tem que ter cuidado com as pedradas, porque muitas pessoas já podem ter atirado em você. As falhas humanas não são entendidas pelos humanos. A gente é humano, mas o humano não entende uma falha. Veja numa partida de futebol, um juiz erra. A gente não sabe se é por querer ou não. Mas ele pode errar, é passível de erro. Aí todo mundo, o estádio inteiro xinga ele. Pois tem gente que é assim. Ele não admite que pode errar. Existem dois tipos de culpa, ó gente. Existem dois tipos de culpa. O primeiro tipo de culpa é a perseguição. É quando você é perseguido sem merecer. E isso muitas vezes a gente é. Eu já fui, você já foi, perseguido sem fazer nada, gente. E a pessoa... Tem gente que ele escolhe você, parece que é o Satanás que entra nele e ele escolhe você para te perturbar, para atazanar a tua paciência. Tu já reparou isso? Tem gente que é assim. Parece que ele pega o WhatsApp dele naquele dia, o inferno, manda uma mensagem para ele e ele sai espalhando aquela notícia dele e procurando alguém para perturbar. Às vezes eu posto certas coisas na internet,
eu posto certas coisas, eu tenho meus vídeos, sou uma pessoa que tem uma opinião, então eu sei também discernir certas coisas, então eu falo aquilo que eu penso. E isso é livre a gente falar, desde que a gente não desrespeite o outro. Mas aí sempre vem um para atacar. Eu não ligo. Eu confesso a você que quando critico o meu ministério, entra aqui, ó, no ouvido direito e sai no esquerdo e já foi. Só que tem pessoas do nosso próprio clero, pessoas, sabe, gente, sacerdotes, que ele para ouvir você, para lhe criticar. Você não liga. Seja igual o rádio velho, não liga. É assim que tem que ser. Existe a perseguição. Tem gente que escolhe a gente para perseguir mesmo. Está repreendido nesse dia, em nome de Jesus, todo espírito de perseguição. Agora tem um outro tipo. Tem um outro tipo de culpa. Aqui você tem a real culpa na história. Você pode ser, muitas vezes, você pode ser acusado por um tribunal, pela opinião pública. Você pode ser acusado pelo tribunal da sua própria consciência ou pelo tribunal da graça. Gente, a gente pode ser acusado de muitas formas. Mas saiba de uma coisa, existe um advogado, hoje ele é advogado, o nome dele é Jesus. Para contratar ele é fácil. Para contratar ele não paga nada, porque o próprio preço ele já pagou. Você quer contratar esse advogado Jesus? Sabe o que é que você faz? Você se coloca diante dele e diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e quero viver contigo eternamente. No dia em que Satanás aparecer para querer te condenar, no dia em que ele aparecer para querer ver a tua destruição, o teu advogado estará lá. Porque quando você tem um advogado famoso, bom, em uma causa, você fica mais tranquilo, não fica? Pois esse advogado, o nome dele é Jesus, e ele nunca perdeu uma causa. Nunca perdeu. Ele julgou, ele defendeu a causa até de pessoas que viveram antes dele e ganhou todas. Porque ele tem o maior de todos os argumentos. O maior de todo o poder foi dado a ele. O seu sangue derramado na cruz, por mim e por você. Esse Jesus mandou que aqueles homens, que o primeiro que não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. E eles saíram todos. E Jesus, o único que podia julgar aquela mulher, condenar aquela mulher, pergunta para ela: mulher, uma pergunta meio irônica, né? Onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse: pois, nem eu tampouco. Olha que humildade, gente, de um Deus que se fez gente e de uma pessoa humana. Jesus foi 100% humano, 100% divino. Jesus diz assim: nem eu tampouco te condeno. É por isso que eu amo esse Jesus e que eu quero viver para ele todos os dias da minha vida. E que eu digo a você nesse dia: não se apegue com outro não, porque Jesus é o único, ele é o Senhor, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi, onipotente, onisciente, onipresente, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É ele que nos move, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é por ele que nós estamos aqui, é para ele que nós iremos trabalhar cada dia de nossas vidas. Se apegue a esse Jesus, seu advogado fiel. É aquele advogado maravilhoso que nunca perde uma causa. Coloque-se diante dele. Se você é uma pessoa que está me ouvindo e você não fez ainda uma aliança com ele, eu quero convidar você nesse dia a fazer isso. Abra o seu coração para Jesus e se entrega a sua vida a ele. Ah, pastor, mas eu tenho um bocado de erro, não importa. Faça isso e começa a pedir a ele para te mudar. Não se apegue à religião, não. Não se apegue à religião.
Você precisa frequentar uma igreja? Precisa, porque se você é um membro agora, você tem que estar no corpo, e o corpo é a igreja. Você não vai ver um zóio por aí andando sozinho no meio da rua. Você não vai ver um braço sozinho andando pelo meio da rua. Então, se eu sou um membro, eu passo a ser um membro da igreja do Senhor, eu tenho que estar junto do corpo. E o corpo são os outros órgãos. Um membro encontra o outro e se torna um corpo, não é assim? Por isso que a gente tem que ir na igreja. Mas você escolhe um lugar onde você goste, onde você se identifica. Um pastor, para ser seu pastor, que seja um pastor de verdade para a sua família. Primeira coisa que você deve olhar no pastor é isso. Como ele trata a família dele. Em off, viu? Não é em cima do púlpito, não. Que em cima do púlpito todo mundo é bom, todo mundo é santo. Procura saber como é ele em casa com a família. Como é no estacionamento da igreja. Quando ele salta do carro. Ali você vai ver quem é. Se ele é um homem realmente que sabe o que é ser pastor ou não. Aí, minha amiga, aí, meu irmão, você estará no caminho certo. Eu não tenho a menor dúvida. Aquela mulher, eles lançaram a mulher, gente, diante de Jesus para ser apedrejada e não sabiam que estava fazendo um favor àquela mulher. A mulher esteve diante de Jesus. O que acontece é isso, é que os nossos inimigos às vezes, eles querem lançar a gente, sabe, gente? Eles querem jogar a gente no fogo e a gente acaba comparecendo diante de Jesus. Muitos inimigos desejam o mal para você e fazem alguma coisa para te destruir e jogam você justamente no centro da tua bênção. Foi o que aconteceu com aquela mulher. É o que acontece comigo muitas vezes e acontece contigo. Porque Deus é bom, gente. Ele sempre nos livra dos males, daquilo que as pessoas tendem a fazer contra nós. É assim, gente. O inimigo sempre perde, porque o mal sempre perderá para o bem. Você pode até ver o mal triunfar por um momento, mas daqui a pouco ele perde, porque o bem sempre vence e sempre vencerá. É assim que a Bíblia diz. Ok? Que a graça de Deus seja sobre a tua vida mais e mais, e que essa palavra possa estar verdadeiramente no seu coração. Ok?